A oportunidade que tiver, a gente vai juntar aqui de uma maneira informal, conversar, cara. Eu quero, ao escutar as ansiedades e angústias de vocês, para a gente vai estar aqui todo dia, praticamente. Eu acho que essa relação tem que ser uma relação de respeito. E, acima de tudo, é importante que vocês entendam aquilo que eu penso. Ao entender daquilo que eu penso que eu sou, algumas notícias especulativas que vão aparecer, não de vocês, mas de rede social, vocês já vão saber que é impossível. Entendeu? Porque eu vou dizer uma coisa que e não é palavras, é só olhar para trás. Não tem como eu falar uma coisa, entendeu? E fazer outra. Não tem como, cara, eu esconder a verdade, cara. Para mim, isso é o mais importante na vida. E futebol, para mim, é vida. Então, não vou fazer uma coisa aqui, estrategicamente, para levar vocês para um lado, para depois a coisa acontecer do outro. Entendeu? Porque eu ainda tenho vergonha na cara de falar coisas e não cumprir, cara, e depois, eu ainda sou do tempo em que, isso era importante na vida de um homem. E isso, para mim, é fundamental, cara. Não tem essa de futebol, eu falei isso aqui, vocês estavam... Não conheço ninguém que nasça para não ganhar. Entendeu? Não conheço. Então, esse papo de, eu nasci para ganhar. Beleza, os caras têm necessidade de falar isso, ótimo, problema dele. Não é o meu, não é a maneira como eu penso a vida. As coisas acontecem de maneira natural, por isso elas são sólidas, por isso não tem retrocesso, né? Então, era isso que eu queria falar. Eu já falei com o Caco, com o Júlio. No futuro, aí, quando a gente tiver a primeira oportunidade, vamos sentar, tomar um café, conversa. Eu sou do tempo que eu podia sentar com vocês fora daqui e conversar. Está chato pra caramba hoje, cara. Você está entendendo? Acho que é um absurdo. O futebol nunca vai ser um espetáculo. Desculpa eu falar isso aqui para vocês já irem entendendo. O futebol nunca vai ser o espetáculo que se quer quando tem choque entre aqueles que são os intervenientes no futebol. Entendeu? De que, e vocês são parte fundamental nisso, né, cara? E vocês sabem disso, cara, que a gente que tem mais idade sabe que, antigamente, cansava de sair no clube e poder sentar e conversar e morrer ali. Bons tempos, cara. Mas é o seguinte, isso não é só no futebol, a vida está assim. E o futebol não vai ficar alheio, entendeu? Essa é uma situação real. Então, eu coloco isso porque nós vamos conviver aqui, cara, e determinadas situações vocês podem cravar. Não é isso, não é realidade, porque vocês vão saber como, cara, você está entendendo? Eu gosto de agir, cara, e não vou agir como um profissional de futebol diferente de como eu ajo com pessoas, entendeu? E, para mim, o mais importante ainda são as relações humanas, né, entre as pessoas. Vamos lá. Oi, Paulo. Tudo bem? Tudo. Primeiro prazer em te rever. Prazer é meu. Bom, são 6 treinamentos, né? Você chegou aí com o Renê, pegando aí um novo trabalho de um clube que você conhece bem. E amanhã, por incrível que possa parecer, você já tem um jogo decisivo, onde a vantagem que existia na primeira fase de ser um clube visitante, poder empatar, não vai existir, porque o empate leva a decisão para os pênaltis. Quero saber de você... o que você já encontrou nesses 6 treinamentos, visando um jogo decisivo, tá? O que você, de repente, procurou já acertar entre defeitos e também qualidade da tua equipe, visando essa partida que é complicadíssima, você sabe bem disso, contra o Náutico, lá nos aflitos. Então, vou dividir em 3 partes aqui a minha resposta. A primeira, você aquilo que eu tenho sido ao longo da minha carreira, crítico à realidade do futebol brasileiro e crítico ao comando do futebol brasileiro. É impensável você começar uma competição tendo 3 alternativas de data. Você vai ter que viajar, nós e outros, eu não estou falando de nós, eu estou falando de conceitualmente, numa época de carnaval, você não tem voos disponíveis porque não sabia até quando ia jogar. Eu estava feliz da vida, embora não acreditasse que seria possível, porque a gente já conhece como é que a banda toca. Então, aconteceu isso, que aqueles 10 dias que eu poderia ter, o que não seria um privilégio meu para qualquer treinador no Brasil, não vão existir mais. Então, essa é a realidade do futebol brasileiro, não há que lamentar absolutamente nada, há sim de entender que nós não damos um passo à frente, cara. Os problemas se mantêm os mesmos, entra ano, sai ano. Muito bem, cara.
Dentro dessa ideia, a gente sabe da importância hoje da Copa do Brasil para os clubes, porque é uma competição que gera muita grana mesmo, né? Nós vamos encontrar, se fosse um jogo de Campeonato Brasileiro, já seria difícil, um jogo de Copa do Brasil, em que é decisivo, cara, torna-se mais difícil. O Náutico está numa fase boa, tá bem consciente daquilo que estão fazendo dentro de campo, já está há algum tempo com o Gilmar ao Poço, e que faz um trabalho muito interessante. Então vai ser um jogo duro, é decisão, os jogadores já estão a saber disso. Então essa é a segunda parte da minha resposta. A terceira vai ser o seguinte, já falei isso aqui quando eu entrei, todo o trabalho de um treinador tem coisas que se solidificam, né, cara? E são boas, cara. E eu vou ter pouco tempo, mas tem coisas que o Alberto desenvolveu e muito bem, não só aqui, mas nas equipes onde tem trabalhado, e que já estão solidificadas. Logicamente que eu vou agregar algumas ideias. O tempo é curto para que os jogadores entendam. Vou precisar da boa leitura, da experiência deles, entendeu? Dentro dessa perspectiva, ou seja, vamos nos apoiar naquilo que de bom já existia em relação ao trabalho do Valentim com esse grupo desde do fim do ano passado até o início desse ano. Aí. Prazer. Paulo, bom dia. Tudo bem? Infelizmente, essa é a realidade do futebol brasileiro. Você já está acostumado com ela, dada a sua experiência. E outra realidade constante na vida de um técnico é lidar com desfalques, com problemas para escalar um time. A gente já sabe a situação do Pedro Raul. Qual é a questão do Carly, do joelho do Carly, o quanto te preocupa? Ele está vetado para este jogo? Se estiver vetado, já tem um substituto? Até porque você falou que precisa contar com a experiência dos jogadores num momento como esse, né? Sem tanto tempo de trabalho, e ele é um dos jogadores mais experientes desse elenco. Claro. O importante nisso é problemas de lesões. Os clubes hoje que têm condições de ter um grupo equilibrado em termos técnicos e competitivos, ou seja, com bastante alternativa, quando deixam de ter um jogador, lamentam, né? Eu não gosto de lamentar, acho que essa é a realidade. Nós, treinadores, temos que entender lesões, infelizmente, lesões, cartões amarelos acontecem, né? Por isso, nós temos que entender a importância de, nos jogos, evitar cartões amarelos desnecessários, né? Ou seja, de uma maneira inocente se sofre. Esse é um trabalho que tem que ser sempre feito também. O Carly, uma coisa que eu tenho muito claro para mim é o respeito pelos jogadores, não estou me referindo agora só ao Carly, no geral, e a integridade deles, né? Eu tenho que estar com o olho aqui, no momento, e o olho é esse aí, de um jogo decisivo, que foi falado, né? E tem que dar um olho na frente também, tá certo? Então, em função do Carly, ao longo da semana, não ter alternado alguns treinos, justamente por isso, há um incômodo claro, tá certo? E nós vamos, ele não vai viajar, né, não vai estar envolvido nessa viagem, isso já está definido, num papo em conjunto. A minha visão é completamente sistêmica, não é? Então, sento com um jogador, com um corpo médico, né? E agora a gente não fala mais de departamento médico, é área de rendimento, em que está medicina, fisioterapia, preparação física, nutrição, tudo envolvido, que é de performance, e definimos as coisas. Então, isso está definido. O Gatito vai normal, cara. Tá certo? A outra, de repente eu vou antecipar aqui, que vocês vão perguntar, a outra é do Pedro Raul, né? O Pedro Raul ainda vai viajar, mas vai fazer tratamento, ainda é algo arriscado. E eu também, de toda maneira, em conversa com o pessoal do rendimento, aí entendemos da importância dele para a equipe, e quando falo para a equipe, é para um jogo importante e decisivo como esse, não tem recuperação em outro jogo, mas também de uma época, né, cara? Numa posição que no mundo é carente e quem tem os bons tem que preservar, né? Então, pode ser que vá, que se estiver bem, sentindo bem, vamos analisar isso ainda amanhã, porque eu ainda tenho 3 sessões de tratamento, por isso vai viajar fazendo tratamento. Nós vamos tomar a decisão, mas certamente não poderá, não deverá, vou dizer poderá, atuar os 90 minutos. E aí, como eu vou gerir isso aí, é uma estratégia que eu ainda vou decidir. Paulo, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Gabriel Cortez é uma novidade nessa sua lista, nesse jogo? Tá ele, tá relacionado, sim.
Queria te perguntar, nessa preparação para o jogo contra o Náutico, o Botafogo, eu citei isso até ontem aqui na entrevista coletiva, o Botafogo, no retrospecto recente, né, teve eliminações para a Juventude, Aparecidense, coisas que incomodam, é claro, o torcedor. Com a sua experiência, como é que você trabalha esse time que é jovem para mais uma decisão na Copa do Brasil e tenta, de alguma maneira, que eles não carreguem essa pressão dos últimos anos? Isso tem a ver com, em termos individuais, tem a ver com o tipo de personalidade de cada um, certo, cara? Segundo, o desafio está lançado, eu já falei claramente com eles com isso. Eu acho lindo esse tipo de desafio, que nós vamos fazer um jogo fora de casa, decisivo, melhor possibilidade de mostrar aquilo que nós queremos ser, entendeu? Não existe, cara. Então, a gente sabe o que a classificação vai gerar em relação à confiança, à moral, e o que vai gerar em termos de possibilidade do clube de avançar, já falamos nisso aqui, da importância para os clubes hoje na receita que a Copa do Brasil gera. Certo? Então, esse é o desafio. Eu estou acostumado, eu sempre trabalhei, uma das características do meu trabalho, eu creio que seja a principal, é o desenvolvimento do jogador. Eu estava ainda há pouco conversando com o Canu, falei, esse papo de experiência, você só adquire estando na arena, seja no futebol ou na vida. Não tem que cair dentro. Entende? O que é importante para um jogador jovem é dominar os conceitos, conceitos táticos da função que ele exerce dentro de campo, na posição que ele joga. Quanto mais o clube é uniforme em relação ao seu futebol, ou seja, a metodologia é a mesma, é algo que eu tenho trabalhado nos últimos anos, desde o Atlético Paranaense, e que acredito completamente, e é um dos meus trabalhos aqui. O treinador da equipe de cima, da primeira equipe, não tem dificuldade, porque ele já vem ganhando e absorvendo esses conceitos de maneira pedagógica, para que não haja o que? Retrocesso. O problema é que ele desenvolve na formação. Não estou falando aqui não, estou falando nos clubes como um todo, na grande maioria ainda, infelizmente. Aí chega na primeira equipe, o cara pede coisas a ele que ele nunca fez na formação. Aí o garoto é jovem, entra... uma covardia, que é botar a responsabilidade toda, cara, em relação, e a responsabilidade de decidir jogos em um jovem, né? Você está entendendo? Acontece, não foi bem, aí joga 1, 2, 3, descarta. E o futebol brasileiro desperdiça jogador absurdamente, entendeu? Absurdamente. Então, justamente por essa intolerância, que já falamos disso quando eu falei aqui na apresentação. Então, é jovem a equipe? cara, mas isso não é impeditivo de que a gente possa demonstrar. Eu tenho certeza do seguinte, alguma coisa a gente vai mostrar ali em relação àquilo que a gente quer. Não estou falando de parte tática estratégica, porque parte tática eu sei perfeitamente como o Alberto trabalha, tem ideias muito boas, mas estou dizendo da atitude, cara, entende? Que o jogador tem que mostrar desde o primeiro momento. Ou seja, atitude de quê? De entrega ao jogo, de jamais desistir, você está entendendo? De consciência tática, né, de poder estar em condições de interpretar bem a estratégia que é montada. Então, esse desafio aí, cara, não tem que pensar duas vezes em relação àquilo que vai ser a equipe e os jovens que vão jogar. É isso aí, cara, não tem que... Quando ele estava fora, esperava essa oportunidade, né? Então é hora de mostrar. Fora é muito fácil a gente falar. Às vezes eu falo com jogadores que estão fora de campo vendo jogar, eu podia estar fazendo isso. Eu chego na hora, vai lá e não faz, né? Porque entra uma série de fatores, especialmente o emocional.